Ezequiel capítulo 3, de 16 a 21, e depois também o capítulo 33. Se todos acharam, diz assim a palavra do Senhor. Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, eu te fiz atalaia sobre a casa de Israel. Quando ouvires uma palavra da minha boca, tu a advertirás por mim. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se não o advertires e não disseres nada para adverti-lo do seu mau caminho, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas exigirei da tua mão o seu sangue, o sangue dele. Se, porém, advertires o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a ti mesmo. Da mesma forma, quando o justo se desviar da sua justiça e praticar o mal, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Morrerá no seu pecado, porque não o advertiste, e as obras de justiça que ele tiver praticado não serão levadas em conta, mas exigirei da tua mão o sangue dele. Mas, se advertires o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque recebeu a advertência e tu livraste a ti mesmo. Também, irmãos, no capítulo 33 do mesmo livro de Ezequiel, temos um texto muito semelhante a esse, que diz assim, Ezequiel 33, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor ainda veio a mim, filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes, quando sobre a terra eu trouxer a espada, e o povo da terra escolher alguém para ser atalaia, e este perceber a espada vindo sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, então todo aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, e a espada vier e o ferir, será culpado da sua própria morte, pois ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, será culpado da sua própria morte. Se, porém, se desse por avisado, salvaria a sua vida. Mas se o atalaia não tocar a trombeta ao perceber a espada vindo, e o povo não for avisado, e a espada vier e ferir alguém, este terá sido ferido por causa da sua maldade, mas considerarei o atalaia culpado por aquela morte. Quanto a ti, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel, portanto, ouve a palavra da minha boca e dá o aviso que recebeste de mim. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir o ímpio do seu caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas eu te considerarei culpado pela morte dele. Entretanto, se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá na sua maldade, tu, porém, não serás culpado. Pai querido, Deus amado, por graça e por misericórdia, nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor fale conosco nessa manhã, nos traga o entendimento, Deus, da Tua palavra e que a verdade do Teu Evangelho ocupe lugar em nosso coração. Nós dependemos totalmente do Senhor, por isso nos alegramos em ter o Teu Espírito, ó Deus, a falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, voltando então ao capítulo 3 de Ezequiel, onde nós vemos o chamado do Senhor ao seu servo para várias lições que são importantes, irmãos, para a nossa vida e no entendimento do chamado pastoral. Ezequiel foi chamado, irmãos, para profetizar ao povo de Israel, mediante os ataques que estavam e as ameaças que vinham da Babilônia. Ezequiel foi contemporâneo
do profeta Jeremias também. E ele, como Jeremias, também sofreu muito por causa da rebeldia do povo de Israel. Essa rebeldia do povo estava em não aceitar os vários chamados de Deus ao arrependimento da nação. O povo de Israel tornou-se extremamente idólatra. E por muitos anos o Senhor advertiu que aquele povo deveria se arrepender dos seus pecados, deveria ouvir os seus profetas, para que se livrasse da ira de Deus que estava então por vir. Nós conhecemos a história e o povo de Israel não se arrependeu, o povo de Israel não se converteu e continuou então teimosamente na sua idolatria. Deus então estabeleceu o castigo para o povo de Israel. Deus manifestou a sua justa ira, fazendo com que aquele povo fosse então levado cativo para a terra da Babilônia. E por 3 vezes, irmãos, o povo de Israel foi assaltado e foi levado cativo pelo povo babilônico. A Babilônia veio, cercou as primeiras cidades de Israel, e nós temos nessa primeira leva, nessa primeira invasão, o registro dela então no livro de Daniel. Nós vemos Daniel relatando esse cativeiro, essa leva do povo de Israel para dentro da Babilônia. Nós vemos ali no relato de Daniel que a liderança política foi levada, os nobres foram levados, os músicos, os artífices, aqueles que tinham uma representação mais importante na sociedade, foram levados então para a terra da Babilônia. E por 2 outras vezes isso aconteceu. Na segunda vez, o próprio Ezequiel foi levado cativo também para a Babilônia, e na terceira vez então, quando não havia mais praticamente nada na terra, e a terra foi deixada numa assolação terrível, Jeremias foi levado cativo. Ele foge desse cativeiro, antes de chegar lá, ele volta para Jerusalém, e ele então escreve o livro das suas lamentações. Ezequiel, irmãos, então chamado a pregar o arrependimento àquela nação, e também a aceitação de que o castigo de Deus era justo, e que aquele cativeiro deveria sim acontecer, e eles deveriam então se submeter à vontade do Senhor, e assim eles estariam salvos, estariam preservados. Uma mensagem, irmãos, que sem dúvida era uma mensagem muito difícil de ser aceita. Entendam que o castigo vem de Deus, entendam que esse castigo é promovido pelo próprio Senhor, e isso faz parte do plano de Deus para o resgate da vida de vocês. A tarefa de Jeremias, a tarefa de Ezequiel, era uma tarefa muito difícil, irmãos, mas foi exatamente para isso que Ezequiel havia sido chamado como atalaia do Senhor. E foi a desobediência, irmãos, a teimosia, o pecado, a idolatria, que levou aquele povo, então, a ser escravizado pela Babilônia, a ser submetido àquela humilhação, para que se arrependessem e assim fossem também preservados. Seriam tirados da sua terra e só retornariam para lá 70 anos depois, exatamente no período que Deus estabeleceu. E ainda então, irmãos, no período do profeta Ezequiel, Jerusalém ainda não havia caído. As cidades primeiras haviam já sido atacadas, sitiadas e derrubadas, seus muros derrubados, as cidades assaltadas, mas ainda no período de Ezequiel, e ele anuncia essa queda, Jerusalém não havia caído. Jerusalém ainda estava de pé, e isso trazia uma enganosa confiança ao povo de Israel, que enquanto Jerusalém estivesse de pé, enquanto o templo estivesse de pé, Deus ainda os preservaria. Ou aquela mensagem dos profetas não era exatamente assim. Ezequiel vai então relatar, irmãos, o período do cerco da Babilônia a Jerusalém, e ele vai anunciar que Jerusalém vai cair, porque Deus havia anunciado a queda da cidade. Isso acontece, irmãos. Os muros são derrubados, Jerusalém é invadida, o templo do Senhor é saqueado, é destruído, é queimado, e a cidade fica realmente numa situação terrível. Aquilo que o povo de Israel jamais poderia imaginar, aconteceu.
Jerusalém caiu. Ezequiel tem então, irmãos, essa tarefa extremamente difícil de anunciar que Jerusalém seria sitiada e que a cidade cairia nas mãos dos babilônios. Sem dúvida que a tarefa de Ezequiel não era fácil. O encargo sobre aquele homem, sobre aquele profeta, irmãos, era terrível, de anunciar exatamente o que Deus havia mandado que ele falasse. Nós pregamos há uns meses atrás, acredito, falando sobre Jeremias, e que Jeremias também tinha essa tarefa tão difícil, e o povo se reúne com Jeremias e diz: fala alguma coisa de Deus. Por meses Deus havia ficado calado, Deus não havia dito absolutamente nada, os profetas não falavam, e o povo em desespero clama a Jeremias: fala alguma coisa. Jeremias: sim, eu vou falar. Ele conversa com Deus e Deus manda a mesma mensagem, de que os pecados daquele povo faria com que eles sofressem a justa ira do Senhor. E por causa dessa palavra, Jeremias foi preso, foi jogado num poço desativado, e Jeremias ficou, segundo alguns historiadores, com lama até o pescoço, humilhado, jogado naquele lugar escuro, fétido, sujo, úmido, por 3 dias pelo menos, porque havia anunciado a palavra do Senhor. A rebeldia, irmãos, e a idolatria do povo de Israel era enorme, praticamente irreconciliáveis. O povo era rebelde, orgulhoso e religiosamente equivocado. E Deus chama então Ezequiel para pregar a palavra, como nós lemos, tanto no capítulo 3 como no capítulo 33. O papel de Ezequiel era pregar, era ser um pregador, era ser boca de Deus àquele povo, anunciando exatamente o que Deus havia mandado que ele anunciasse. No versículo 17 nós lemos: filho do homem, que é uma designação que Deus dá a Ezequiel. Filho do homem, eu te fiz atalaia sobre a casa de Israel. Quando ouvires uma palavra da minha boca, tu a advertirás por mim. Deus chama a Ezequiel, irmãos, de atalaia. E atalaia era aquela pessoa, uma pessoa escolhida, designada para vigiar a partir dos muros da cidade, para vigiar e estar atento, estar olhando todos os movimentos dos inimigos. As cidades, na sua maioria, eram cidades fortificadas, ou seja, eram cidades cercadas por grandes muros, e a partir desses muros, então, a cidade deveria ser vigiada. Eram muros elevados, que serviam para preservar a cidade no caso de um ataque inimigo. E o atalaia era então escolhido para ficar no muro com uma trombeta, que era feita de chifre de um animal, possivelmente um boi, e ele ficaria de lá então com essa trombeta, vigiando, olhando e anunciando a chegada do inimigo, anunciando os perigos que pudessem vir contra aquela cidade. Geralmente os campos, irmãos, de plantio ficavam fora dos muros, e as pessoas saíam para plantar, saíam para cultivar, saíam para cuidar dos rebanhos, e o atalaia ficava lá então de prontidão, o tempo todo focado naquilo que era a sua tarefa. E quando ele via um perigo ainda muito longe, o atalaia deveria então soar a trombeta, ele deveria avisar as pessoas, avisar seus conterrâneos de que o perigo se aproximava. E eles teriam tempo então para deixar os campos, para deixar os animais e correr para dentro da cidade, para se preparar então para enfrentar o inimigo, para enfrentar o perigo que se aproximava. O atalaia deveria estar, irmãos, corretamente posicionado. Ele deveria saber exatamente qual era a sua posição, qual era a sua tarefa, o seu encargo. Ele deveria estar atento o tempo inteiro, vigilante. Seus olhos deveriam estar devidamente focados naquilo que era a sua tarefa.
nas ameaças do inimigo, na preservação do povo. O atalaia não podia cochilar, ele não podia vacilar, ele não podia se atrasar sequer em avisar os que estavam fora dos muros. O atalaia, ele não podia se distrair com coisas bobas, com coisas vãs, com coisas que não tinham a ver com a sua atividade. Ele não poderia ficar vagando em seus pensamentos, ele tinha que estar extremamente concentrado naquilo que era a sua tarefa. E Deus chama a Ezequiel, então, de atalaia, o intitula de atalaia. Eu te chamo, filho do homem, eu te fiz como atalaia sobre a casa de Israel. E quando tu ouvires uma palavra da minha boca, tu a advertirás por mim. O atalaia precisava estar atento, pronto, focado, sabendo exatamente o que ele tinha que fazer. E era sua tarefa anunciar e avisar os movimentos do inimigo para preservar o povo de Deus, para que ele estivesse sempre pronto para os enfrentamentos que viriam. E Ezequiel foi chamado, irmãos, exatamente para ser um atalaia de Deus, estando pronto a fazer aquilo que o Senhor mandou. E Deus manifesta também o que ele deveria dizer, o que ele deveria pregar. E Deus faz sérias advertências, tanto ao atalaia quanto ao povo que ouviria o chamado do atalaia. E nos versículos 18 e 19, nós vemos Deus falando a Ezequiel e dando a ele esse recado: Ezequiel, tu que és minha boca, tu que falarás por mim, quando eu falar contigo, tu falarás também ao povo. E quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. Certamente morrerás. A mensagem não era uma mensagem fácil, não era uma mensagem simples de dizer ao ímpio que ele iria morrer pela vontade do próprio Deus. E se tu não advertires e não disseres nada para adverti-lo do seu mau caminho, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas exigirei da tua mão o sangue dele. O encargo de Ezequiel era avisar aos ímpios. Ezequiel faz isso. Ele adverte ao povo do Egito, ele adverte a outras nações próximas de Israel, que o castigo que Deus estava manifestando sobre o seu povo, por causa da idolatria deles, também viria sobre as nações que cercavam Israel, porque elas zombavam de Deus, porque elas zombavam de Israel. E Ezequiel vai anunciar aos ímpios a mensagem que Deus havia mandado que ele anunciasse, que se não houvesse arrependimento da parte deles, eles morreriam. A mensagem ao ímpio tinha como objetivo salvar a vida do ímpio, se ele ouvisse, claro, aquilo que estava sendo pregado. E Ezequiel pregou ao Egito e pregou às nações vizinhas de Israel, que se eles também não se arrependessem dos seus pecados e não confessassem a Jesus, a Deus, a Yahweh, a Jeová, como seu único e verdadeiro Deus, eles também seriam castigados. Se Deus tratava assim o seu próprio povo, com uma ira justa por causa dos seus pecados, não seria diferente com aqueles que estavam também em rebeldia e não confessavam a Deus como seu único e verdadeiro Deus. Eles deveriam ouvir. O ímpio ouvirá essa mensagem: você morrerá, você estará separado de Deus se você não se arrepender dos seus pecados. E essa mensagem é pregada para que as vidas sejam salvas. Irmãos, a mensagem do Evangelho é a denúncia do pecado, da dureza, da corrupção do coração do homem. O ímpio precisa ouvir e entender que ele está perdido no seu pecado, que ele está perdido na corrupção do seu coração, e que há salvação para ele se ele confessar
a Jesus como Salvador, se ele entender que existe um único e verdadeiro Deus, como nós estudamos hoje na escola bíblica. Se você não veio para a escola bíblica hoje, você ainda não entende como funciona a religião a partir de uma cosmovisão cristã. Existe um único e verdadeiro Deus. Existe um único mediador entre os homens e esse Deus, e o seu nome é Jesus. Não existe salvação fora de Jesus. Não existe salvação fora do que Deus determinou. Não é impossível ao homem chegar-se a Deus, a não ser por Jesus. Infelizmente, irmãos, a mensagem do Evangelho tem sido perseguida dentro da igreja, dentro da própria igreja. E pessoas se tornam sensíveis a essa mensagem. Não se deve dizer isso ao ímpio. Quem pensa assim está contrariando a mensagem do próprio Deus, que chama o seu atalaia e diz: prega ao ímpio, tu morrerás, estarás para sempre longe de mim, se não te arrependeres dos teus pecados. Essa mensagem tem o objetivo de salvar a vida do ímpio, de salvar o ímpio, para que ele entenda que só existe salvação em Deus e no seu mediador, Jesus Cristo. Não há salvação fora disso. Qualquer outra expressão religiosa, irmãos, que não esteja de acordo com a palavra de Deus, é engano, é manifestação da criatividade do diabo, do inimigo das nossas almas. Só existe salvação em Jesus. Só existe salvação através da mensagem genuína pregada do Evangelho. E o atalaia deve pregar a mensagem, embora ela seja dura, embora ela seja difícil, embora ela sofra opressão, perseguição dos de fora, embora ela sofra perseguição dos de dentro, daqueles que ainda não entenderam a mensagem do Evangelho, apesar de frequentarem uma igreja, apesar de serem membros de uma igreja, apesar de exercerem atividades dentro dessa congregação, ainda não entenderam a mensagem, não se converteram e por isso combatem a pregação genuína do Evangelho. Se o atalaia pregar e ele falar sobre a salvação, ele será então ganho. Mas se o atalaia não pregar, se o atalaia não falar, o sangue daquele ímpio será cobrado das mãos do atalaia. Se o atalaia, tendo a mensagem do Senhor, tentar mudá-la, tentar torná-la mais palatável, tentar aqui mudar alguma coisa aqui e acolá para não ofender, né, o ímpio, afinal de contas é uma mensagem tão dura. Se esse ímpio morrer sem se arrepender, o sangue será cobrado da mão do atalaia. Se, porém, advertires o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade. Ele morrerá por não confessar a Deus e a Jesus como seu Salvador. Mas o atalaia está livre do sangue desse ímpio, porque ele pregou a palavra, embora o ímpio não tenha ouvido e não tenha aceito. O papel do atalaia é pregar, é de cima dos muros, alertar, avisar exatamente o que Deus mandou. Da mesma forma, no verso 20, quando o justo se desviar da sua justiça e praticar o que é mal, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Morrerá no seu pecado, porque não o advertiste, e as obras de justiça que ele tiver praticado não serão levadas em conta, mas exigirei da tua mão o sangue dele. Deus chama o atalaia agora, irmãos, a anunciar a mensagem para aqueles que já se identificam como justos, para aqueles que já foram salvos, para aqueles que já foram justificados pelo sacrifício de Cristo, para aqueles que tiveram a culpa do seu pecado perdoada por crerem no Senhor Jesus, por confessarem o único e verdadeiro Deus. No entanto, irmãos, é possível que esse justo se desvie da sua justiça.
É possível que esse justo incorra também em pecados. É possível que esse justo, esse que já entendeu a mensagem do Evangelho, ele acabe se desviando, ele acabe fazendo aquilo que não agrada a Deus, ele acabe praticando o mal, a exemplo do ímpio. E o atalaia deve, então, advertir o justo. Por quê? Porque Deus vai tratar com o justo. Irmãos, Deus trata com o ímpio, mas Deus também trata com o justo. E o texto diz que Deus mesmo colocará um tropeço para que o justo caia, para que o justo perceba o seu pecado. A justiça de Deus se manifesta sobre os ímpios, mas a justiça de Deus também se manifesta sobre os justos, se esses se desviarem e se afastarem do caminho da justiça e estiverem praticando o mal. Deus mesmo vai tratar com eles. Deus mesmo tratará com os justos. E as suas obras de justiça não serão levadas em conta, porque desobedeceu e permaneceu em desobediência ao Senhor. E se o atalaia não advertir? E se o atalaia não falar? E se o atalaia não soar a trombeta para o justo? O que vai acontecer? O sangue desse justo também será cobrado das mãos do atalaia. Mas, se advertires o justo, para que não peque, para que não se afaste da justiça, para que não se corrompa, para que não se afaste do Senhor, e ele não pecar, se ele se arrepender, certamente ele viverá, porque recebeu a advertência e tu também livraste a ti mesmo. O atalaia recebe, irmãos, essa tarefa do Senhor, difícil, complexa, de anunciar ao ímpio que ele precisa de salvação, que ele precisa confessar a Jesus como seu Salvador, e de que a justiça de Deus é justa, e de que a justiça de Deus, ela é santa, e ela vai acontecer. Irmãos, a palavra de Deus nos revela que no tempo da vinda do Senhor, todos os que não tiverem se arrependido, amargarão a ira de Deus, experimentarão a santa e justa ira de Deus e a sua condenação eterna ao inferno. Essa mensagem do Senhor tem sido deixada de lado, infelizmente, em alguns contextos, em algumas comunidades. Como nós já dissemos, vem pressão de fora, vem pressão de dentro. Se isso for pregado hoje em alguns lugares, no Brasil, em praça pública, corre-se o risco de o atalaia do pregador ser levado preso, porque a sua mensagem é uma mensagem dura, porque a sua mensagem ofende as pessoas, porque a sua mensagem separa, cria caos. E infelizmente, irmãos, repetimos, dentro da própria igreja do Senhor Jesus Cristo, existe perseguição contra essa palavra. Mas o atalaia, Ezequiel, está consciente do que ele precisa fazer. E não temendo as pessoas, não temendo a perseguição que havia dentro de Israel. Como nós já dissemos, irmãos, Jeremias foi perseguido, humilhado, Ezequiel também, porque o povo não queria ouvir a palavra do Senhor. Eles queriam ouvir aquilo que os seus próprios corações queriam. Eles queriam que a mensagem fosse moldada aos seus anseios, às suas necessidades. Mas Deus, irmãos, não se submete aos homens. A mensagem de Deus jamais será modificada. Ela é íntegra, ela é inteira. Usando uma palavra que o apóstolo Paulo também usa no grego, ela é inteira, ela é íntegra, ela não se divide, ela não racha, ela não envelhece, ela é como uma rocha. A palavra de Deus é como uma rocha, e aquilo que o atalaia tem que fazer é anunciar que Jesus é a rocha da salvação, para que o ímpio se converta, para que ele entenda que está caminhando para o inferno, e ele precisa do amor de Jesus. Ele precisa do amor de Deus,
que entregou o seu próprio filho para sofrer, para morrer numa cruz. Nós cantamos aqui, irmãos, mas parece que às vezes esquecemos do sentido e da profundidade do sacrifício de Jesus. O Filho do homem, o maior, o primeiro, sofreu, amargou a cruz por causa dos nossos pecados, para que pudéssemos, através dele, receber a graça e a misericórdia do Senhor. O atalaia também é chamado a pregar aos justos, que têm se afastado do Senhor, que têm abandonado os caminhos da justiça, e têm ouvido também os anseios e os apelos do seu coração, que têm ouvido as mentiras do seu próprio coração e da sua própria mente, trazendo sobre ele necessidades que ele, na verdade, não tem, incertezas, trazendo frustrações, e o nosso coração, ele faz isso, irmãos, ele sempre está em constante guerra contra o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor nos diz, é por aqui, assim você estará satisfeito, em obediência a mim, no caminho da justiça, e o nosso coração quer se desviar do caminho da justiça, ele quer sair de lá, ele quer fazer a sua própria vontade, e cabe ao atalaia de Deus, cabia a Ezequiel dizer ao povo, justos, não se afastem do caminho da justiça. Se ele não pregasse, se ele não falasse, o sangue do ímpio e o sangue do justo estariam sobre as mãos do atalaia. Mas se ele pregasse e houvesse arrependimento, a glória do Senhor seria manifestada e as mãos do atalaia estariam livres desse sangue, livres desse peso. O atalaia, ele jamais vai se calar. Ao ver o inimigo e as suas ameaças, ele prontamente vai alertar o povo. Ele prontamente vai soar a trombeta. Ele prontamente vai fazer aquilo para o que ele foi chamado. E fica uma advertência, amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Não tentem tirar das mãos do atalaia a sua trombeta. Não façam isso. Não tentem mudar a mensagem genuína do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, se coloquem ao lado do seu atalaia. O povo de Israel, que deveria estar ao lado de Jeremias, ao lado de Ezequiel, colocou-se contra eles. E os profetas do Senhor foram solitários na pregação da palavra e das advertências. O Senhor disse, irmãos, eu te coloquei, eu te constituí, eu te chamei para ser meu atalaia, e o que eu disser, tu vais falar. A palavra, quando ouvires a palavra da minha boca, tu vais manifestá-la a todos aqueles a quem eu te mandar. Se o atalaia, no capítulo 33, percebesse a espada vindo, e ele não soasse a trombeta, e ele não avisasse o povo a tempo de o povo se preparar, o atalaia seria tido como culpado. Mas se ele assim fizesse, e o povo não desse ouvidos, se o atalaia soasse a trombeta, avisando o inimigo vem, o inimigo está chegando, o exército inimigo está chegando, e o povo dissesse, não está falando nada, isso é bobagem, isso aí não é nada, e ficasse fora do campo e eles fossem atacados, o atalaia estaria livre. Portanto, o atalaia precisa ser um homem de confiança. Ele precisa ser um homem que, ao soar a trombeta, todos entendam que ele está falando sério, que ele está falando a verdade. Precisa ser um homem que tenha não só a consideração do povo, mas principalmente os ouvidos atentos, porque sabem que o atalaia não brinca, que ao soar a trombeta, ele faz exatamente o que Deus lhe mandou. Quanto a ti, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e dá o aviso que recebeste de mim. Nem todas as comunidades, irmãos, e nem todas as igrejas, infelizmente, têm um atalaia do Senhor.
não trazendo nenhum tipo de glória indevida, porque a glória pertence unicamente ao Senhor e o Senhor não aceita que a sua glória seja roubada. No entanto, a palavra de Deus também nos diz, irmãos, que Deus nos deu homens, atalaias, para pregar a mensagem do Evangelho, para divertir o ímpio e para divertir o justo. E nós louvamos o nome do Senhor, porque Deus nos deu um atalaia. E esse atalaia, ele tem o excelente hábito de pregar desde os avisos. Não sei se você percebe, mas o nosso atalaia, mesmo nos avisos, ele começa a pregar. E eu me divirto lá de baixo. O homem está dando os avisos e está pregando a palavra do Senhor. Ele está dizendo, nós temos grupos de casais estudando um livro para ajudar nos seus casamentos, e se você não está participando do grupo, você está sendo irresponsável com a sua família. Homens, principalmente, estão sendo preguiçosos, são atalaias da sua casa. Nós, homens, chefes de família, somos atalaias das nossas casas. Nós temos estudado isso no livro. Ao ver o perigo se aproximando, cabe a nós, homens, enfrentar o inimigo que se aproxima das nossas famílias. Por quê, queridos? Porque o inimigo quer destruir cada família cristã. E ele vai tentar, mas ele não vem, irmãos, com arco e flecha, ele não vem com baladeira, ele vem com um tanque, ele vem com mísseis para destruir o nosso lar, para destruir a nossa casa. E desde os avisos, domingo após domingo, o atalaia que Deus nos deu está pregando a palavra e anunciando aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Mas existe aqui, irmãos, o que mais nos preocupa. Qual é a resposta do povo, dos que ouvem o atalaia? Qual é a reação da comunidade? Irmãos, receber presentes é muito bom. Receber homenagens é muito bom também. Mas não existe nenhum presente e nenhuma homenagem melhor ao atalaia que Deus constituiu do que ver o povo a quem ele prega, se arrependendo dos seus pecados. Do que ver o ímpio vindo à frente e humilhado, confessando: eu não cria no Senhor Jesus, eu não cria em Deus e hoje eu creio nesse Deus. Uma alma que é liberta do inferno. Não existe maior presente e homenagem ao atalaia do que ver os justos que estavam andando em caminhos de injustiça, se arrependendo e voltando para o Senhor e dizendo: eu andei longe do Senhor, mas eu não quero mais isso para a minha vida. E eu me arrependo de tudo que eu fiz. E eu clamo ao Senhor: tem misericórdia de mim. E me restaura, e me renova, e perdoa os meus pecados, porque eu quero ser um vaso de bênção, e não um vaso de desonra. Louvamos o nome do nosso Deus, porque Ele nos deu um atalaia, como Ezequiel, como Jeremias, que não temiam a reação do povo e que pregavam genuinamente o evangelho do arrependimento e da consagração de vidas. Querido e amado pastor, que o Senhor continue te dando, como a Josué, coragem, ousadia para continuar no tempo que Ele ainda determinou, porque os teus dias de ministério também estão determinados, assim como os teus dias de vida pelo Senhor. Que o Senhor continue te dando essa coragem de pregar o evangelho genuíno da palavra, e que ao povo de Deus, que os ouvidos estejam atentos e que o arrependimento e a graça e a misericórdia do Senhor possam ser percebidas em toda a sua comunidade. Que o Senhor te abençoe, a tua e a tua família. Louvamos o nome do Senhor pela tua vida. Pai querido, Deus amado, é graça do Senhor
é bondade do Senhor. O Senhor tem nos dado um atalaia vigilante, pronto a anunciar os perigos do inimigo, da vinda, da chegada do inimigo. Clamamos a Ti, Deus, que Tu conserves assim, íntegro, inteiro, todo do Senhor, ele e sua família. Livra-o de todo mal. Ó Deus, nós sabemos que as setas do inimigo são violentas contra o Teu servo. Mas, Deus amado, o poder é Teu, a glória é Tua, e nós clamamos: protege o Teu servo e guarda-o e livra-o de todo mal. E a nós, o povo de Deus, a quem Ele tem pregado, que os nossos ouvidos e nossos corações e nossos olhos estejam atentos, abertos e prontos para ouvir o recado do Senhor, sabendo que quando o pregador fala, ele fala o que o Senhor mandou, o que o Senhor anunciou. Louvamos o Teu nome, porque o Senhor ainda fala conosco. Muito obrigado, Deus, por falar através dos Teus servos, e conserva a vida do Jorge Max em perfeita paz e harmonia com o Senhor, em nome de Jesus. Amém.